Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, vocês já devem me conhecer aí pelo canal Furlaneto Hoffman Advogados. Estou aqui agora entrando em outro tema com vocês, que é um tema bem legal, um tema que foi muito utilizado ali em 2020, 2021, na pandemia, que é a teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão, pessoal? Logicamente é uma teoria, ela não tem previsão legal no nosso ordenamento jurídico, né? Ela fica no campo mais teórico ali do nosso ordenamento. E qual que é o objetivo da teoria da imprevisão no geral? É basicamente a revisão de um contrato, ou a revisão de um acordo entre as partes. Quando que ela pode ser aplicada? Por que ela acontece? Bom, normalmente ela vai ter, para ela ser aplicada, tem que ser cumprido alguns pré-requisitos, né? Óbvios. Quais são eles? Primeiro, um evento completamente inesperado, imprevisível, que afetou diretamente uma das partes, tá? Tem que ter um nexo de causalidade entre o dano da parte para ela querer revisar esse contrato e também tem que ter uma imprevisibilidade no evento. Aí sim, a gente verifica se aquele contrato pode também ser mudado e se tiver essas três características, é cabível a teoria da imprevisão. Ou seja, primeiro, o fato superveniente, né, aquele evento totalmente inesperado. Segundo, o nexo de causalidade entre o dano ao contratado ou à contratante e o evento. E o terceiro é a probabilidade de modificação do contrato. Então vamos lá, pessoal. Quando que foi muito utilizada a teoria da imprevisão? Primeiro eu quero dizer para vocês que a teoria da imprevisão, muitas vezes, ela nem precisa ser debatida em juízo, tá? Na própria pandemia, eu acho que as pessoas já entendem implicitamente os danos de um evento catastrófico e já utilizam a teoria, utilizam entre aspas, né, a teoria da imprevisão para negociar amigavelmente. Eu vou dar um exemplo aqui de caso na pandemia, por exemplo, de contrato de locação na pandemia, tá? Logicamente tem o locador e o locatário, né, a pessoa que vai locar e a pessoa que está locando. Agora pensa comigo, a pessoa que está locando um imóvel na pandemia, ela sabe que o locador está passando uma dificuldade tremenda, né? A pessoa que está locando está passando uma dificuldade tremenda porque o comércio dela está fechado há 2-3 meses já. Ali em 2020. Ficou fechado 2-3 meses, ela não conseguiu gerar lucro, ela tem despesas com funcionários e ela teria a despesa do aluguel. O que eu, que estou locando aquele imóvel, converso com aquela pessoa? Porque aquela pessoa chega para mim e fala, não consigo te pagar. A pessoa que está locando não pode simplesmente, poderia, né? Mas pensa comigo, não valeria a pena simplesmente chutar essa pessoa para fora. Primeiro, pandemia, isso aconteceu com todo mundo, pessoal, afetou todo mundo. Segundo, se ela chutar essa pessoa para fora, quem que vai querer locar aquele imóvel em plena pandemia? Então a pessoa que está locando, ela vai sair perdendo também. Muitas vezes a teoria da imprevisão, que é aquela revisão da relação contratual entre as duas partes, ela pode ser aplicada porque as duas partes podem estar sendo prejudicadas pelo evento. Em pandemia, com certeza foram as duas partes. Então, eles buscam resoluções amigáveis, vamos jogar o aluguel mais para frente, vamos reduzir esse aluguel, porque todo mundo está nesse mesmo barco, pessoal. Todo mundo está passando por uma situação catastrófica, tá? Nesse exemplo específico. Agora, logicamente que pode ter tido algumas pessoas que estavam locando imóveis que não quiseram renegociar, não bateram o pé e falaram, não, vai ter que pagar isso aqui e pronto. E aí, logicamente, que o locador ele pode buscar a teoria da imprevisão em juízo, né? E muitos buscaram e muitas foram deferidas. Agora, é difícil aplicar a teoria da imprevisão, tá, em juízo, pessoal. Não vou mentir para vocês, a aplicabilidade da teoria da imprevisão, do fato superveniente, é uma coisa mais complicada porque, primeiro, muitas pessoas, né, utilizaram ali a pandemia e realmente foram afetadas, tá? Todo mundo foi afetado pela pandemia. Isso é um fato, inegável. Agora, muita gente utilizava a pandemia como carta coringa. Eu chamo de super trunfo, né? O super trunfo para qualquer coisa. Eu tô com um problema aqui. Não, mas foi a pandemia. Reclama em juízo, qualquer coisa. É a pandemia. Então, teve esse problema. E se a gente conseguisse, por exemplo, nos casos que a gente atua aqui no escritório, que é financiamentos de veículos. Imagina
se todas as instituições financeiras, durante um período ali de 1 ano de pandemia, tá? Vamos botar ali 2020 e começo de 2021 inteiros, não pudesse cobrar os clientes que têm um empréstimo bancário ou algo nesse sentido. Cara, esse é um problema grande. O que muitas fizeram, tá, foi renegociar os contratos. Não, tu me paga daqui a 90 dias uma parcela, vamos aumentar ali em vez de 48 vezes, 60 vezes com juros menor. Muitas fizeram isso, tá, pessoal? Muitas fizeram. Agora, tu não pode simplesmente parar de pagar ad eternum ali, num período de 1, 2 anos, e esperar que o juízo acate isso, porque ia ter consequências catastróficas lógicas. Mas, em alguns casos, ela pode ser aplicada. Tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui, que pode ser feito, não só com pandemia, né? Porque não é só pandemia que é um fato superveniente. Eu vou dar um exemplo de desvalorização cambial, por exemplo. Tá? Digamos que a inflação brasileira ela dispare e o dólar, em vez de estar a R$5 e pouquinho como está hoje, ele chega a R$50. E eu sou um empresário que atuo no mercado brasileiro, só que eu estou fazendo a locação de um galpão e a moeda corrente desse aluguel é o dólar. Tá? É o dólar. E eu pago, né, $5.000 de aluguel. Quando eu firmei esse contrato de $5.000, eu tinha uma expectativa de pagamento ali de, vamos lá, 5 vezes 5, pessoal, de R$25.000. Eu tinha uma expectativa de gastar R$25.000 com esse aluguel. E eu recebo os meus valores em moeda nacional, eu recebo em reais. Só que com a desvalorização cambial, uma crise inflacionária no país, digamos, tudo suposição, tá, pessoal? E a gente chega a R$25 o dólar, o meu custo, ele aumentou 5 vezes. Tá? Eu vou gastar, em vez de 25 mil, 125 mil de locação. Isso é um fato superveniente. Cabe a teoria da imprevisão nesse caso também. Vocês conseguem entender que o evento tem que ser imprevisível e tem que ser muito danoso a uma parte? Né? Então, nesse caso, pode até ser debatido se cabe ou não a imprevisão, porque vai que a crise inflacionária o juízo entenda como algo que tu pode ter uma expectativa. Não vou debater isso. Eu acredito, né, no meu ponto de vista, que poderia caber nesse caso. Tá? Então, pessoal, a teoria da imprevisão, no geral, ela é bem importante, principalmente para equilibrar, tá? Em eventos assim muito impactantes, a relação entre as partes. E como eu falei, pode ser erguida em juízo, mas muitas vezes as próprias partes ali entram numa resolução amigável, porque elas entendem a situação do país. Outro ponto importante, né, outro exemplo aqui, só para deixar bem claro, da área que a gente atua, financiamento de veículos. Quando que a gente hoje, sem pandemia, sem nada, consegue às vezes enquadrar uma teoria da imprevisão, um fato superveniente? Pessoal, em 2 casos específicos que me vem na cabeça, que é, primeiro, a casa do meu cliente pegou fogo, já teve um cliente que aconteceu isso, tá? A casa dele pegou fogo, ele perdeu tudo, teve que repor cama, teve que repor geladeira, cara, cabo de luz, um caos. Então, logicamente, se ele tem um contrato de financiamento de veículo e a casa dele pegou fogo, ele tem que fazer a manutenção da casa dele por questões de sobrevivência básica, é lógico que ele vai redirecionar os recursos que iam para o financiamento para consertar a casa. E nesse caso, eu iria erguer em juízo a questão da teoria da imprevisão. Se o juiz vai acatar ou não, aí é uma questão do juízo, tá? Alguns acatam, alguns não acatam, mas nesse caso é cabível sim, tá, a teoria da imprevisão. Outro caso é doença grave, muito grave. A pessoa tem um contrato de financiamento, ela desenvolve uma doença muito grave, tratável, mas que sabe que pelo SUS, por exemplo, vai demorar muito tempo e ela vai gastar ali R$30.000 do bolso dela e vai ter que pegar um financiamento, vai ter que pegar outra coisa para custear essa operação, tá? Custear basicamente a vida dela, né? Porque a vida dela está dependendo desse tratamento médico. Então ela vai redirecionar os recursos que iriam para o financiamento do veículo dela para a saúde, para a vida dela. Cabe também a teoria de previsão. Pegaram um pouco, pessoal, do que é a teoria de previsão, então espero ter, como é que eu posso dizer, deixar esse tema um pouco mais claro para vocês. Eu sei que a aplicabilidade dele hoje é muito complicada, mas é uma teoria que a gente usa assim aqui no escritório
e ela é cabível em alguns casos. Boa tarde, pessoal.